Bom dia, igreja. Agora sim. É um prazer estar aqui hoje, trazendo um pouco do que Deus colocou no meu coração ao longo da semana. E o mais engraçado é que a gente não combinou nada, né? O louvor, a mensagem, o tema das missões estaduais. Mas a mensagem de hoje, ela faz muito sentido com tudo que a gente está sendo ministrado nessa manhã. E eu creio que é o Espírito Santo que já está conduzindo os nossos corações. Eu creio que é o Espírito Santo que já está preparando você aí sentado para que você consiga entender aquilo que Ele quer falar com você nessa manhã. E antes de começar, eu gostaria de falar um pouco para vocês o que a gente está vivendo aqui, né? Ontem a gente se reuniu com o Ministério de Adolescentes, né, e foi uma bênção. É muito lindo ver o que Deus está fazendo na vida de adolescentes, sabe? E muitos de nós achamos que os adolescentes são crianças, adolescentes não podem ser usados por Deus, mas podem e estão sendo usados. Adolescentes, né, trazendo mensagens aqui e edificando as nossas vidas. Adolescentes fazendo a diferença na sua própria casa, falando de Jesus, de Deus para os seus pais que muitas vezes não conhecem. Adolescentes fazendo a diferença na sua escola, nos lugares onde eles estão. Então é muito prazeroso, né? Estar com eles, é muito prazeroso estar conduzindo eles e principalmente, né, ter Jesus à frente conduzindo esse ministério. Queria convidar você, né, membro da Igreja Batista Moquetá, que não conhece o ministério, que você venha no próximo domingo, né? No próximo domingo à noite vai ser o culto Jump, Juntos por um Propósito, que é o nome do Ministério dos Adolescentes. E você está convidado a estar com a gente, para você conhecer um pouco mais sobre esse ministério. E se você quiser acompanhar a gente, nós temos o Instagram, nós temos as redes sociais, né? Que é Jump IBM, J-U-M-P IBM, Igreja Batista Moquetá. Lá você vai ver tudo o que acontece, tudo que a gente está fazendo, né, os temas das EBDs, das reflexões, as imagens dos nossos cultos, os PGs que nós estamos fazendo com eles. Então está sendo um momento muito legal. Então se a igreja quiser acompanhar, se você conhecer algum adolescente, se você quiser convidar, eles serão muito bem-vindos. Eu tenho certeza que eles chegando aqui, eles serão muito bem tratados, muito bem cuidados e vão querer se integrar na nossa igreja. Nós precisamos disso. Nós precisamos de renovação nas nossas igrejas. Nós precisamos preparar esses jovens, preparar esses adolescentes, porque eles são o futuro da nossa igreja. Eles são o futuro daquilo que Deus está preparando, do reino de Deus. O reino de Deus não acaba em mim, não acaba em você, mas ele começa também ali nessas crianças, nesses adolescentes. Então nós precisamos cuidar desses jovens com bastante cuidado. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago fica depois de Hebreus, no Novo Testamento. Amém? Vamos prestar atenção aqui no que Tiago fala, né? Nessa carta tão importante. E nós vamos tirar alguns aprendizados com essa escrita, né? Com essas palavras que Tiago fala, que servem muito para a gente nos dias atuais. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da justiça, que Deus prometeu aos que o amam. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que essa palavra possa inundar, Pai, nos nossos corações. Que ela possa entrar, Senhor, e falar aquilo que o Senhor quer, Senhor, aos nossos corações. Que a tua igreja, Pai, esteja preparada, Senhor, para o que o Senhor quer falar. Que os corações estejam abertos, Senhor. Nos guarde nessa manhã. Oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor, pela tua palavra. Se hoje você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, que pergunta você faria? Se hoje você tivesse a oportunidade de fazer uma única pergunta para Deus, que pergunta você faria? Às vezes, muitos de nós iríamos perguntar: Pai, por que nós estamos vivendo isso? Por que nós estamos vivendo dificuldades? Por que nós estamos vivendo provações? Por que a minha vida estava boa e do nada virou do avesso? Por que pessoas que eu amava foram levadas nesse momento? Por que a minha vida financeira está um caos? Por que eu não consigo comprar nada? Por que eu não arranjo um emprego? Muitas vezes nós vamos perguntar para Deus o porquê de nós estarmos vivendo dificuldades, provações, sofrimento. E aqui Tiago é muito claro. Tiago ele é muito reto quanto ao sofrimento. E ele anula aquela teologia, aquele evangelismo, aquele evangelho água com açúcar, que fala que o cristão não vai sofrer. Tiago, em todo o tempo da sua carta, em todo o tempo dos seus conselhos, ele fala: você vai sofrer. Você vai sofrer sim, você vai sempre sofrer. E a questão aqui, na linguagem original, que Tiago fala, ele não usa uma condicional se sofrer, se tiver sofrimento. Não é uma pergunta de se vai acontecer, se pode acontecer. A questão é quando vai acontecer. O sofrimento ele vai chegar nas nossas vidas uma hora ou outra. E o sofrimento ele não é um convidado. O sofrimento ele vai entrar nas nossas vidas onde muitas vezes a gente não vai esperar. Ele simplesmente vai arrombar a porta, ele simplesmente vai quebrar as janelas, ele vai entrar na nossa vida. E Tiago ele fala que nós vamos ter diversos sofrimentos. Não é só um. Não é só na sua vida financeira, não é só na sua vida de saúde, não é só na sua vida familiar, não é só na sua vida acadêmica, não é só na sua vida espiritual. Você terá diversos sofrimentos, diversas provações. E Tiago ele está falando para povos dispersos. Ele está lidando com pessoas, com um grupo de pessoas que estão acostumadas ao sofrimento. São grupos que têm dificuldade financeira, são grupos que não têm uma casa fixa, então de um dia após o outro eles podem se mudar e ficar sem abrigo. E essa carta ela faz muito sentido para nós. Essa carta faz muito sentido para nós. E às vezes a gente acha que provações aqui na língua de Tiago é como se fosse uma prova. Uma prova ali de matemática que a gente define quais questões nós vamos resolver, quais questões nós vamos querer passar. E não é assim. Na linguagem de Tiago, ele está basicamente nos mostrando na fonte ali, no papel de um ourives. Um ourives que pega aquele metal e coloca à prova. Para aquele metal ser purificado, para aquele metal sair totalmente as suas impurezas. É como se você, cristão, é como se você fosse pego por Deus, pelo seu ourives, e Deus colocasse o fogo do ourives para amolecer as suas questões. Existem questões em mim que só são amolecidas pelo fogo do ourives. Existem questões em você
que só são amolecidas pelo fogo do ourives. E eu não sei as suas questões. Somente Deus sabe as suas questões. Somente Deus sabe aquilo que você tem de bom. Somente Deus sabe aquilo que você tem de ruim. E Tiago, ele fala assim, vocês sabem. Tiago está lembrando vocês, os cristãos, as suas melhores experiências com Deus. Tiago, na sua carta, ele apela. Ele fala, vocês sabem. Vocês sabem que Deus já fez muito na vida de vocês. Vocês sabem. Vocês sabem que mesmo vocês estando em sofrimento, mesmo você passando por um momento de dor, Deus está contigo. Vocês sabem. Se lembrem. Recolham o histórico passado. Recolham as experiências passadas. Recolham aquilo que Deus já fez no coração de vocês, para vocês sempre se lembrarem daquilo que Deus está fazendo, para que vocês não se esqueçam nos momentos de sofrimento. E Tiago, ele vai confirmar aqui, cada vez mais, que o sofrimento, ele é muito importante. O sofrimento é importante na vida do cristão, porque o sofrimento, ele gera perseverança. Muitas vezes nós achamos que Deus, ele está tirando alguma coisa de nós no sofrimento. Que Deus, ele está tirando alguma coisa de nós nas provações, nas dores. Mas aqui Tiago está falando, o sofrimento não tira, o sofrimento produz. O sofrimento produz perseverança. E a perseverança aqui não é a questão de continuar. Não é só continuar. A perseverança aqui é você olhar para o seu propósito, você olhar firme para aquilo que Jesus te chamou para fazer, você olhar firme para a sua vocação e você não se desviar. Você manter os seus olhos firmes no seu chamado. Você manter os seus olhos firmes no seu propósito. E o mundo, hoje em dia, ele está buscando propósito. Essa palavra, ela é muito conhecida, ela é muito famosa, ela é muito usada, propósito. O cristão, nós já temos propósito, já nascemos por isso. O nosso propósito é adorar e glorificar o nosso Deus. O sofrimento, ele gera perseverança. O sofrimento, muitas vezes, nós achamos que o sofrimento, ele nos para. Como é que o sofrimento vai gerar perseverança se quando eu sofro, me dá vontade de parar? Se quando eu sofro, eu não tenho mais vontade de vir para a igreja? Se quando eu sofro, eu sempre coloco a culpa em Deus, como, Thales? Como que o sofrimento vai gerar perseverança? Como que o sofrimento vai gerar isso na gente? Parece difícil de entender, parece difícil de viver, parece impossível. Mas aqui eu quero mostrar para você como isso pode acontecer. Porque o sofrimento, além dele gerar perseverança, ele gera maturidade. E aqui eu queria que vocês imaginassem a diferença de dois campos. A diferença de um campo que não é arado. O campo arado, ele está aberto, à condição climática. Ele está ali exposto aos corvos. Ele está disposto ao sol, ele está disposto à chuva. Mas ele não abre as suas grades, ele não abre os seus arames, ele não abre a sua proteção para ser conduzido por um arado. E o arado muitas vezes ele machuca, o arado muitas vezes ele amassa a nossa carne, ele faz feridas na gente, ele gera sofrimento. E o campo que é arado, ele se permite viver isso. E mesmo no sofrimento, ele se permite viver isso. Porque ele permite que o arado passe ali. Só que o campo que é arado, ele consegue captar mais luminosidade, ele consegue captar mais umidade, ele consegue guardar aquilo que é de bom e ver o milagre da criação. O campo que é arado consegue ver as flores crescendo, o campo que é arado consegue ver a árvore crescendo, o campo que é arado consegue ver o milagre da vida, o milagre da criação. Agora você imagina a sua vida como um campo arado. E Deus está te falando hoje, você precisa ser arado porque você precisa ver o milagre da vida. Você precisa ser arado porque você precisa ver o milagre da criação em você. E quando nós sofremos,
Quando nós passamos por dor, quando nós passamos por dificuldade, muitas vezes nós vamos ver com nossos próprios olhos o milagre da criação de Deus. Não se desanime. Não se desanime do momento que você está vivendo hoje. Você pode estar vivendo em um momento onde você está prestes a desistir. Não se desanime. Não se desanime que Deus quer te mostrar o milagre da criação dele. Ele quer usar o seu testemunho como uma prova de que Ele realmente está contigo. Vocês sabem do que vocês estão vivendo. Vocês sabem que o sofrimento está gerando algo em vocês. É o processo, é a palavra que a gente tanto fala, processo. Aproveitem o processo. Vivam o processo como se fosse algo único, porque quando vocês chegarem no fim do processo, terão histórias para contar, terão milagres para contar, terão testemunhos para contar, e esses testemunhos farão total diferença na vida de pessoas que ouvirão e que já passaram pelo que vocês estão passando. E Tiago diz: alegrem-se em sofrimento. Irmão, eu não quero falar para você que você não deve chorar, que você não deve ter lágrimas no sofrimento. Isso seria hipocrisia da minha parte, porque quando eu sofro, eu choro. As lágrimas descem, é normal, é saudável. Mas aqui Tiago está falando de outra alegria. Ele está falando de uma alegria de espírito, ele está falando de uma alegria de alma, de uma alegria no coração. E sabe aquela música que diz que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti, porque Deus está comigo. Eu me alegrarei em ti, Senhor, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Às vezes a gente acha que isso é impossível. Às vezes nós achamos que viver no sofrimento é uma forma de nos afastarmos de Deus. E Tiago, ele tem um conselho para você. Às vezes você está vendo o sofrimento como essa forma cruel que Deus está te tirando alguma coisa. Que Deus não te ama, que Deus não gosta de você. Mas Tiago é bem reto, Tiago é bem objetivo quando ele diz alguma coisa sobre isso. E ele vai falar: vocês não veem o sofrimento dessa forma, você não vê que o sofrimento gera perseverança, que o sofrimento não gera maturidade, porque você não tem sabedoria. Você não tem sabedoria. Quem vê o sofrimento como algo que Deus está tirando de você, você não tem sabedoria. E Tiago, lá no capítulo 3, ele vai fazer um jogo com a palavra de sabedoria. E ele vai colocar dois extremos de sabedoria. Ele não coloca um meio termo. A teologia de Tiago é uma teologia verdadeira. É um extremo de sabedoria. Não tem como você ter um meio termo de sabedoria. Ou você está na sabedoria da terra, a sabedoria terrena, a sabedoria mundana, a sabedoria do diabo, que ele fala assim. Ou você está na sabedoria celestial, na sabedoria de Deus, na sabedoria de um rei, de um senhor, de um santo que te conduz. Você precisa pedir por sabedoria, e você precisa pedir por fé. E Tiago, ele mostra que não é fácil viver uma vida de sabedoria. Não é fácil viver uma vida de sabedoria, porque uma vida de sabedoria, uma sabedoria de Deus, uma sabedoria que vem dos céus, requer que você abandone a sua. Você precisa abandonar a sua própria sabedoria. Você precisa abandonar o seu próprio achismo, a sua própria opinião, para ter a sabedoria que vem do céu. E a sabedoria que vem do céu, ela traz tudo o que nós precisamos, ela traz tudo o que nós necessitamos para que nós tenhamos perseverança, para que nós tenhamos maturidade no meio do sofrimento. Às vezes a gente pede por sabedoria, e em todas as minhas orações, a primeira coisa que eu peço é por sabedoria, e parece que já tem um texto até decorado, porque todas as orações eu peço sabedoria porque se eu não tiver sabedoria de Deus, tudo será desastroso na minha vida. As minhas decisões, família, as minhas decisões como um líder, as minhas decisões como um profissional que é cristão, as minhas posições, as minhas opiniões, aquilo que eu compartilho de vida, aquilo que eu compartilho de opinião, o momento para falar, o momento para ficar em silêncio,
se eu não pedir em sabedoria, se eu não tiver Deus me conduzindo em sabedoria, todas as minhas ações serão desastrosas. E às vezes a gente às vezes pede para Deus a sabedoria, mas a gente fica assim, com o olho direito, tentando olhar para Jesus, tentando olhar para Deus, e o olho esquerdo aqui, ó, eu acho que é isso. É mais fácil isso, mas Deus está conduzindo a gente para o outro lado. Para mim seria muito bom aceitar essa posição agora, mas Deus está te trazendo para o outro lado. E por isso que Tiago diz, é muito difícil que você abandone antes a sua própria opinião, para depois você realmente viver a sabedoria que vem de Deus. Se você não tiver sabedoria, meu irmão, se você não tiver sabedoria, isso aqui é muito importante. Se você não tiver sabedoria que vem dos céus, se você não tiver sabedoria celestial, as provações viram tentações. Se você não tiver sabedoria que vem dos céus, as provações viram tentações. E Tiago faz um jogo de palavras ali. Provações, tentações. Às vezes a gente está passando por sofrimento. E às vezes a gente não tem a sabedoria certa. E quando aquele momento de dificuldade nos aflige, aquele momento de dificuldade nos atinge, nós começamos a pensar em diversas coisas. Às vezes um pai de família está passando por um momento de dificuldade na sua família. Ele está passando por um momento de dificuldade no seu casamento. E essas dificuldades viram tentações. Sai de casa. Arruma outra mulher, arruma outra esposa. Arruma outro casamento. Não insista nisso. Não seja resiliente, não seja perseverante. É o momento de você abandonar esse casamento, essa família. É mais fácil. Se a gente não tem sabedoria, as provações, elas viram tentações. E existem exemplos de tentações que são muito evidentes aqui. Às vezes a gente se torna amargo. Às vezes a amargura toma conta da gente, porque a gente vai achar que Deus, em vez de gerar algo, vai tirar algo da gente. Deus está nos castigando. E você coloca a culpa na igreja, você coloca a culpa no seu líder pelo que você está vivendo. Você não quer mais frequentar a unidade, porque você está passando por um momento onde você pensa que Deus está te tirando algo. Também pode gerar a tentação da inveja. Você está num grupo de amigos, você está num grupo onde irmãos estão concentrados ali, estão reunidos, e as pessoas estão falando dos seus filhos, das bênçãos. O meu filho é uma maravilha na minha vida, o meu filho está seguindo os caminhos do Senhor, o meu filho está frequentando o Jump, o meu filho está frequentando o ministério de crianças, o meu filho fala de Jesus, o meu filho prega, o meu filho canta, e você está ouvindo isso porque o seu filho não faz nada disso. A aprovação vira tentação, vira inveja. Porque você vai querer viver aquilo que o seu irmão está vivendo. E você não vai mais frequentar esses grupos, porque eles só falam bênçãos ali, você está vivendo um período de dificuldade. E você quer viver o que o outro está vivendo, mas você não está tendo a oportunidade de viver por enquanto. Mas lembra, que Deus está passando o arado para te tirar coisas que você não precisa ter na sua vida. Aprendizados que você precisa ter, aprendizados que você precisa receber. O sofrimento, ele revela tesouros do nosso coração. O que são tesouros do nosso coração? São objetos, são pessoas, são ideologias, são verdades que nós acreditamos e colocamos como algo com muito poder no nosso coração, algo que comanda a nossa vida, que tem um altar no nosso coração onde esses tesouros estão sentados, onde esses tesouros estão em evidência. E o sofrimento, ele revela esses tesouros. O sofrimento, ele mostra para você aquilo que você dá mais valor na sua vida. E é por isso que Tiago, ele faz um jogo aqui, uma ilustração entre o pobre e o rico. O rico, ele deve estar feliz mesmo que ele perca alguma coisa, porque ele não pode ter no seu tesouro, em seu coração, o dinheiro. E o pobre é a mesma coisa. Se ele estiver
posição mais elevada futuramente, ele deve continuar da mesma forma, porque o tesouro do seu coração não é o dinheiro. E isso pode acontecer com você, com diversas outras coisas. A sua família pode ser o tesouro do seu coração, e você, qualquer probleminha que tem na igreja com a sua família, qualquer probleminha que tem na igreja com o seu filho, é o momento de você sair fora, meter o pé, porque fizeram alguma coisa com o seu filho. Às vezes o tesouro do teu coração vai ser o ego. Você precisa de elogios. Você precisa sair lá do altar e alguém chegar aqui embaixo e te elogiar. Caramba, você cantou muito bem hoje, você tocou muito bem hoje, você pregou muito bem hoje. O sofrimento, ele revela os tesouros do nosso coração. E isso é muito bom, porque quando ele revela, é o momento de você ver aquilo que está errado na sua vida e você remover. É o momento do fogo do ourives queimar e amolecer essas questões e remover de uma vez por todas isso. E para a gente concluir, eu gostaria de falar algumas coisinhas para vocês. Ontem eu fiz uma ilustração que eu acho que serve muito para esse momento aqui, com os adolescentes. É uma ilustração fácil de vocês conseguirem perceber aquilo que Deus quer fazer a partir da sua vida, aquilo que Deus quer fazer a partir da sua história, da sua trajetória. Ontem o tema da mensagem dos adolescentes foi foguete não tem ré. E eu falei para eles que a nossa vida cristã, espiritual, pode ser como um foguete. E quando o foguete está saindo da superfície, quando o foguete ele está no céu, ele está subindo para ultrapassar a barreira da atmosfera, existe uma força, existe uma aceleração ali, uma força gravitacional que puxa o foguete para baixo, que é uma resistência para ele ultrapassar novos limites. E essa aceleração, essa gravidade, que a gente tanto conhece aí na física, ela podem ser os sofrimentos na vida de vocês. O sofrimento, quando você está tentando subir, ele está te puxando para baixo, ele está sendo uma resistência na sua vida. A dor, a doença que você está passando, ela pode estar te puxando para baixo. Mas como um foguete, em sua vida, onde você está criando maturidade, você está subindo. Está subindo, porque foguete não tem ré. E quando você ultrapassa a barreira da atmosfera, essa força, essa gravidade, ela não existe mais. Não tem mais uma força que te puxa, não tem mais um sofrimento que te puxa para baixo, porque você se torna uma vida madura. Uma vida que, independente do que aconteça, você está firmes no Senhor. Vocês estão firmes na caminhada. Vocês estão fluindo como um foguete flui no espaço. Ele flui sem dificuldade nenhuma. Pode acontecer o que for, mas não tem nada puxando vocês para baixo. Nada parando a sua vida de relacionamento com Deus. E para a gente finalizar, em Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A sua vida pode estar destroçada. A sua vida pode estar com sofrimento à flor da pele. Você pode estar pensando em desistir nesse momento. Você pode estar de saco cheio com as coisas que você está vivendo. Você pode estar desacreditando que o seu Deus não existe porque você está vivendo. Mas o profeta Isaías, ele te diz que vai aparecer um caminho no deserto. Vai aparecer rios no ermo. Um caminho será visto, uma passagem será vista. Opções aparecerão na sua vida, porque você está perseverando, porque você está pedindo sabedoria. E que Deus te abençoe,
Que Deus te dê coragem, que Deus te dê força para resistir todos esses momentos. Porque é isso que Ele quer de você. Ele quer que você aprenda com esses momentos. E que no futuro você repasse os seus aprendizados para as pessoas que estão precisando ouvir esse testemunho.